Olá pessoal, mais uma vez com vocês, professor Edson Marcon, para a gente continuar o nosso assunto Projeto de Prevenção contra Incêndio. E nós vamos terminar a parte de saída de emergência, IT11, né, com a parte 3, onde eu vou falar das portas corta-fogo, onde eu vou falar de corredores. Ok, pessoal? Então, antes de começarmos a nossa aula, não esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de ativar o sininho e vamos à nossa vinheta. Olá pessoal, chegamos enfim à parte 3 do nosso projeto de prevenção e combate a incêndio no assunto saídas de emergência, dimensionamentos de saídas de emergência, ok? Hoje nós vamos falar sobre rampas e também sobre portas de emergência e portas corta-fogo. E assim a gente vai encerrar a IT11 com esse assunto, ok? Então vamos lá, gente. Vamos falar de rampa agora. As declividades das rampas e dos segmentos retos como um todo, elas seguem a NBR 9077 de 2001. Tá? Então o que ela diz? As rampas externas, a inclinação dela tem que ser de 10%. Para cada 1 milímetro ou 1 centímetro de altura, eu tenho 10 de comprimento. As internas, ela vai variar de acordo com o grupo de ocupação. Então, elas serão 10%, 1 para 10, no grupo A, residencial, no grupo B, serviços de hospedagem, então, residencial, serviço de hospedagem, educacional e cultura física, no grupo F, locais de reunião de público, e no grupo H, serviço de saúde e institucional, os hospitais no caso. 12,5% de inclinação, ou seja, para cada 1 de altura nós teremos 8 de comprimento, quando o sentido de saída for descendente, ou 10%, 1 para 10, quando o sentido de saída for ascendente, nas edificações do grupo D e do grupo G. Então, só recapitulando, ela será de 10% para áreas externas. Para as áreas internas, grupos A, B, E, F e H, a inclinação deve ser de 10%. De 12,5% quando for no sentido de saída descendente, ou 10% no ascendente para os grupos D e G. 12,5% para os grupos C, I e J, ok? E em ocupações, onde podem ser admitidas declividades maiores que 10% em ambos os sentidos. E se o sentido da saída for ascendente, a largura da rampa deve sofrer um acréscimo de 25%. Então, nessas situações onde são admitidas declividades superior a 10%, nos dois sentidos, se o sentido da rampa for ascendente, ou seja, nós teremos que subir a rampa para sair da edificação, a largura dessa rampa ela tem que ser aumentada em 25%. É uma exigência da IT. Então nós temos aqui um esqueminha lá da própria IT que mostra patamar de uma rampa onde a largura mínima é de 2 unidades de passagem. Então, no patamar inicial, nós teremos
uma sinalização de solo, indicando que nós vamos começar aqui uma rampa, inicia-se a rampa. Então, para a gente fazer essa rampa, nós temos que, na área de circulação adjacente, ela teria que ter 1,5 m de largura e um patamar inicial. Então a rampa ela não começa logo de cara, nós temos um patamar inicial. Esse patamar inicial tem que ter no mínimo 1,20 m. E nesse 1,20 m nós vamos colocar aqui o piso tátil. A rampa ela vai ser construída obedecendo a inclinação de que nós vimos lá atrás, né? 1:10, 1:12,5, por exemplo. Deve haver um patamar intermediário. Esse patamar tem que ter no mínimo 1,20 m para a rampa começar novamente o seu declive. Da mesma forma que no início, no final nós temos um patamar final com 1,20 m e a marcação de piso tátil no final desse patamar. Ok? Então, essas são as declividades, né, das rampas e os segmentos retos exigidos pela IT11. Guardas e corrimãos, tá? Guarda-corpos e balaústres. Toda saída de emergência, os corredores, balcão, terraço, galeria, escada, todos eles têm que ser protegidos dos ambos os lados, ou por parede, ou por guarda-corpo contínuo, sempre que o desnível for maior que 19 centímetros. Então, para evitar quedas, nós temos que ter essas paredes ou esse guarda-corpo quando o desnível desses elementos for maior que 19 centímetros. A altura das guardas tem que ser no mínimo 1,5 m, 1,5 m ao longo dos patamares. Então as guardas ao longo dos patamares, dos escadas, dos corredores, mezaninos e outros, né? E como que nós vamos medir? Verticalmente, do topo da guarda a uma linha que vai unir as pontas dos bosséis ou das quinas do degrau, e esta pode ser reduzida em 92 centímetros nas escadas internas, ok? Quando nós medirmos verticalmente do topo da guarda a uma linha reta que vai unir as pontas dos bosséis ou as quinas dos degraus. Então nós temos aqui um exemplo, né? Uma ilustração de como nós temos que projetar o nosso guarda-corpo ou os nossos balaústres, ok? Então, a altura das guardas em escada de segurança aberta, então aquelas escadas abertas, dos seus patamares de balcões assimilados, tem que ser no mínimo 1,30 m, altura da guarda. Tá? Então seria isso aqui seria a guarda. Então quando eu tiver escada externa, ela tem que ter 1,30 m. Então, via de regra, a guarda ela precisa ter 1,05 m a partir do nível do solo, nível do piso. O corrimão, a altura do corrimão tem que estar entre 80 centímetros e 92, entre 80 e 92. O máximo de largura do corrimão, 60 centímetros, e no mínimo 40 centímetros esse vão aqui. Então, os corrimãos têm que ser adotados em ambos os lados das escadas, então os corrimãos têm que estar dos dois lados, devem estar situados entre 80 e 92, acima do nível do piso, como nós vimos no slide anterior, ok? Sendo que nas escadas, essa medida é tomada verticalmente, como especificado no item 5.8.1.2 da IT11. Uma escada, ela pode ter corrimãos em diversas alturas, né?
Aqui diz, além do corrimão principal. Essas especificações que a IT deu aqui para a gente, que a gente conversou, é o corrimão principal. Então, este é o corrimão principal. Esse vai ter altura normal. Mas, se nós estamos instalando corrimãos numa escola, em jardim da infância, ou qualquer outro local onde eu tenha crianças, nós podemos colocar outros corrimãos em alturas diferentes para atender esse público, mas não dispensa o corrimão principal, tá? Então tem que ter 2 corrimãos, se for o caso de eu ter pessoas que têm estatura média. Crianças é o exemplo. Os corrimãos têm que ser projetados de tal forma para que os ocupantes possam agarrar facilmente esse corrimão. Eles têm que dar um certo conforto nessa pega, tá? E o detalhe, ele tem que dar um deslocamento contínuo. A pessoa vai colocar a mão no corrimão e o ideal é que ele não tire a mão do corrimão até ele sair da escada. Então, ao longo de toda a extensão da escada, esse corrimão tem que permitir que a pessoa fique com a mão sem tirar. Ele não pode ter obstrução, então, ele não pode ter arestas cortantes, arestas que possam dar um certo desconforto. No caso de um corrimão circular, o diâmetro dele vai variar, tem que variar entre 30 e 50 milímetros, para que ele possa proporcionar uma boa pega. Ok? Então está aqui, né, um pouquinho mais de detalhe dos corrimãos, né? Então, se ele for circular, é entre 30 e 50 milímetros, é o diâmetro dele. O diâmetro do suporte dele, 20 milímetros. Distanciado da parede, 50 milímetros no máximo e no mínimo 40 milímetros. Isso para o corrimão circular. Para corrimão com outro formato, a largura dele tem que ser de 50 milímetros e no máximo 65, nesse caso dele ser um corrimão com um perfil chato. A distância, o diâmetro do suporte, 20 milímetros, a distância da parede 50 e no mínimo 40 milímetros também. Então, só recapitulando o que nós vimos na figura, eles precisam estar afastados 40 milímetros no mínimo das paredes ou das guardas, né? E a largura máxima 65 milímetros. Não são aceitáveis nas saídas de emergência corrimão que sejam construídos com elementos de aresta viva, tábua larga ou qualquer outro. Então ele precisa ter aquelas dimensões e tem que ser confortável. Ok? Pessoas portadoras de necessidades especiais. O corrimãos das escadas tem que ser contínuos. Não pode ter interrupção nos patamares. E sempre que possível, ele tem que prolongar pelo menos 300 centímetros, né, 0,3 metros, do início e do término da escada e as suas extremidades voltadas para a parede, ok? Então, se nós olharmos a escada, terminou o degrau aqui, o corrimão, ele avança 30 centímetros e ele faz uma curva voltada para a parede. Tá? Rampas e opcionalmente nas escadas, os corrimãos têm que ser instalados nas alturas entre 70 e 92 centímetros do piso acabado, ok? Entre 70 e 92 centímetros do piso acabado. Portas de emergência. Então, as portas de emergência, a função principal delas é evitar a propagação do fogo, porque ela fechada ela vai conter o fogo num determinado ambiente, e também facilitar a saída com segurança dos ocupantes, né, de uma edificação. Por isso que elas são utilizadas nas rotas de fuga
E elas são elementos importantíssimos num plano de abandono. Tá? Então, recomendações da porta. Não devem ser trancadas à chave. Eu já fui numa livraria que a porta corta-fogo era acorrentada. Então, não pode ser trancadas à chave. Deve permanecer sempre fechadas. E sempre abrir no sentido do trânsito de saída. Só um detalhezinho aqui com relação a esse item. Eu trabalhei numa empresa onde o fluxo na escada era muito grande. Então a porta abria, fechava, batia, abria, fechava, batia. Porque ela tinha que ficar constantemente fechada. Tá? Exigência da IT. E com o tempo, a mola dela dava problema. Nós vivíamos consertando as molas das portas corta-fogo. E aí fiz uma consulta no Corpo de Bombeiros e achamos uma solução. Como a escada tinha um fluxo de pessoas muito grande, o que nós fizemos? Nós colocamos na base superior da escada um eletroímã que mantinha ela aberta com o sensor na parede. Então ela ficava constantemente aberta, unida por um eletroímã. Quando o alarme de incêndio era acionado, esse eletroímã ele era desativado e ela fechava automaticamente. Foi uma solução que a gente deu e deu certo. Bom, somente é permitido colocação de fechaduras ou trancar as portas corta-fogo à chave, onde? Nas descargas das edificações, então são aquelas portas corta-fogo que dão para a rua, ou em acesso a locais de uso restrito, então acesso a apartamentos, escritórios, consultórios, um escritório que à noite não trabalha, por exemplo, pode ficar trancado. Nós temos dois tipos de porta corta-fogo. Nós temos as portas resistentes ao fogo, PRF ou RF, e nós temos as portas corta-fogo, que é PCF ou CF ou simplesmente P. Elas têm que atender a NBR 11742, que especifica a fabricação dessas portas. Então a porta ela é do tipo abrir no eixo vertical, ela é constituída pela folha, batente, ou marco, né? Alguns chamam de marco, ferragens, em alguns casos mata-junta, tá? Todos de material incombustível. Se a porta é porta corta-fogo, ela não pode pegar fogo. Então, ela é de material incombustível. E a ideia, né? O porquê da porta corta-fogo? Ela vai impedir ou retardar a propagação do fogo, a propagação de calor, a de gases, de um ambiente para o outro. Então, ela tem que ter uma resistência ao fogo com um tempo mínimo pré-determinado, e a função dela é permitir a saída com segurança dos ocupantes da edificação. Essas especificações estão lá na NBR 11742. As portas resistentes ao fogo, elas são constituídas de uma lâmina maciça de madeira, então ela é maciça. Ela pode ser do tipo calha ou almofadas, né, almofadada, podendo até ser de compensado maciço. A espessura mínima das portas, né, resistentes ao fogo é de 35 milímetros, pintada em todas as suas faces com tinta verniz ignífugo, ou seja, ela tem que ser pintada com uma tinta que não pegue fogo, porque a função é protegê-la do fogo. Ela não deve ter adesivos inflamáveis e os componentes metálicos, somente os mínimos necessários, que são as fechaduras, espelhos, maçanetas e dobradiças. A identificação.
A porta corta-fogo ou resistente ao fogo tem que ter uma identificação indelével, ou seja, essa identificação ela não pode sumir com o tempo, então ela tem que ser permanente, feita por gravação numa plaquinha metálica que é fixada nela, e deve conter as seguintes informações: identificação de fabricação, conforme a NBR, dizendo que ela foi fabricada de acordo com a norma, a identificação do fabricante, a classificação segundo o tipo de porta, o número da ordem de fabricação, mês e ano de fabricação. Então esta é a plaquinha, né? Então nós temos aqui do lado direito a data de fabricação, aqui por exemplo, o CNPJ do fabricante, o número de fabricação colocado aqui, né, a classe da porta, a norma que ela está seguindo, o logotipo do fabricante e os dados do fabricante. Um selo da ABNT também ele é colocado, está aqui o selo da ABNT, que vai ser a marca de conformidade, dizendo que aquela porta atende às especificações da NBR. As portas resistentes ao fogo, tá? Elas são identificadas por um conjunto de letras. A primeira letra, a letra P, vai identificar que é uma porta. Na sequência, nós teremos C de corta-fogo, CF de corta-fogo à prova de fumaça, ou R, uma prova resistente ao fogo. Então essas são as siglas que nós vamos ter. Uma porta corta-fogo, uma porta corta-fogo à prova de fumaça ou uma porta resistente ao fogo. São as siglas que nós encontraremos. Elas são identificadas também por um número na sequência dessas letras. Então, se eu tiver um PC30, é uma porta corta-fogo que resiste 30 minutos de incêndio. Uma porta corta-fogo resistente à fumaça, 60, ela resiste 60 minutos. Uma porta resistente com o número 90, ela resiste 90 minutos de fogo. Então, normalmente nós encontramos essas capacidades de resistência, 30, 60 e 90 minutos. A NBR 11742, ela classifica com 4 classes. Ela já coloca uma classe a mais, dando um tempo a mais, né? Então, ela se usa somente a letra P, e ela vai de 30, 60, 90, 120, sendo essa aqui resistente a 120 minutos, tempo mínimo de resistência ao fogo. E, para a gente finalizar, vou apresentar para vocês os anexos da IT11. O primeiro anexo é aquele que nós vimos, onde nós vamos calcular a lotação máxima de uma edificação, tá? Através desta coluna aqui, onde nós vemos a capacidade, quantas pessoas por metro quadrado de área nós teremos. Aqui nós calculamos a capacidade da unidade de passagem. Então aqui nós temos, por exemplo, que no grupo G, numa escada, a capacidade de passagem é de 60 pessoas por minuto. No grupo H, o H1 e H6 é 45 pessoas por minuto. Então esse daí é a tabela 1. No anexo B tem a tabela 2. Ela vai trazer para a gente a distância máxima a percorrer. Nós vimos isso no vídeo 2. Então, sem chuveiros automáticos, com chuveiro automático, se é uma saída única ou se tem mais de uma saída, se tem detecção automática de incêndio ou não, nós teremos, de acordo com o grupo e divisão, a distância máxima que os ocupantes têm que percorrer. E o anexo C
O anexo C eu não comentei ainda. Ele vai para cada grupo, e cada divisão, ele vai especificar um tipo de escada. Então, vai depender da altura, tá? Vai dependendo da altura, nós temos as escadas. Escada pressurizada, aqui é uma escada normal, uma escada à prova de fogo, tá? Então, esse é o anexo C. E com isso, a gente encerra o assunto saídas de emergência. Espero que vocês tenham aproveitado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.